aqui. Pronto, Chegou, agora chegou. foi. Bom, Pronto, agora depois, se pode o Jean contar. quiser falar mais alguma coisa depois também, porque você falou muito bem, Jean. É isso aí, né? Ela num filme barato, sim, muito barato, muito simples assim do ponto de vista de produção, mas ela consegue falar sobre política, família, governo, ela é uma estudante de história, né? É interessante isso, né? Como não tem valor nenhum, Não né? tem lugar nenhum para Não tem lugar historiador. nenhum. Isso me lembra uma coisa: aqui no Brasil também não tem lugar nenhum. É a mesma coisa, tem umas semelhanças assim, né? Como um país que está eternamente na Idade Média. Eu não digo que nós estamos na Idade Média igual a Macedônia, Acho que a gente está um mas passinho mais à frente, está um pouquinho um mais, está um pouquinho. pouco mais na frente, né? A gente é mais complexa. Acho que é uma sociedade mais complexa, né? Agora, ali é muito legal como ela vai desenvolvendo, inclusive o papel da jornalista, que é mulher. Aliás, se vocês olharem os créditos, né, Jean, tem um monte de mulher na equipe, desde a diretora até um monte de mulher na equipe, e a jornalista dá uma de petúnia, porque ela encara o chefe, encara perder o emprego, encara o cameraman, encara todo mundo, ela fala, não, esse assunto aí lógico, tem a coisa do jornalista que quer fazer o seu Pulitzer, né? Sei lá, a sua matéria fantástica, mas ela realmente entendeu e eu achei só que a reação da menina no início em relação à jornalista podia ter sacado logo de cara que a jornalista era uma parceira para ela e poderia salvar ela, porque vai para a mídia, a coisa, né? Inclusive o delegado, ela fala para o delegado, olha, eu não roubei, está nas mídias, está no YouTube, que é um filme atual, né? 2018. É Então, legal, tipo, você falou da jornalista, Ari, e me é, ocorreu que é interessante que na cena, numa das cenas finais dela, ela literalmente quebra a quarta parede, né? Como se a gente fosse o cinegrafista e ela tá falando assim, é a gente que está acompanhando aquilo ali. Eu achei aquilo muito bacana. ela fala para a gente, fala para o público, fala para todo mundo, né? A jornalista realmente solta a franga e, vamos dizer, solta a franga não, assume o papel dela na história. Na história que eu quero dizer, na história do filme e na história. Ou seja, se é verdade, eu não sabia que isso é um fato real. Se é verdade que tudo isso aconteceu recentemente, há 5 anos, 6 anos, na Macedônia, e esse caso repercutiu, pelo visto, a jornalista também deve ter feito história, quer dizer, no sentido de que ela ousou e deve ter ido algumas matérias para o ar, e aí deve ter causado aquela polêmica no país, né? Desde os grupos tipo neonazistas, porque o garoto lá é um neonazista clássico, né? Desde a primeira cena que ela enfoca esse menino, lá no Rio você fala, esse menino vai ser o antagonista, né? Principal ali, um dos antagonistas, né? Dela, porque ele estava com aquela turma mais É radical. a turba, né? Assim, É a turma. é a turba E, a, e, a, masculina. e aí você vê que até o padre lá fala, ó, com a turba não dá para negociar, porque isso aí não tem conversa. Quando tem uma turba, a coisa complica, né? E aí mostra bem o papel entre a igreja, os poderes, a polícia, todo mundo querendo se livrar. Na verdade, todo mundo queria se livrar, mas era meio complicado, né? E ela foi aguentando, aguentando, como uma mártir, né? Ela tomou água, tomou banho 2 vezes, né? Tomou banho de água, né? Lá no Rio e com o pessoal lá. E eu também eu saquei que o menino que estava datilografando, porque não tem computador na Macedônia em 2018, né? Jean, acho que a nossa Polícia Civil já tem computador, né? Pelo menos nisso nós já estamos melhor. Mas na Macedônia o cara ainda datilografa, né? E o garoto datilógrafo, eu sabia que ia rolar alguma coisa ali.
e ele fala para ela fala, você tem um emprego, essa coisa do emprego é muito forte. Ela é desempregada, é solteira, não tem emprego, ou seja, ela é um zero na sociedade. E, de repente, ela assume do zero o mais alto. E ela fala, olha, você tem um emprego para o policial. Ele fala, mas você não está vendo com quem eu trabalho? O Jean, você se identificou nessa cena ou não? Bastante, bastante. Eu digo muito que eu sou uma prostituta no meu trabalho. Assim, não é prazer, é só business mesmo. Eu imaginei que você deve ser que dá aquele garoto, olha com quem eu tenho emprego, mas olha com quem eu sou obrigado a trabalhar. Enfim, o filme é interessante, né? É bem, enfim, gozado que não. Eu achei assim, a montagem é muito estranha no início, porque ela pula, ela não revela as cenas que deveria ter revelado, não mostrou a cena dela pulando na água, nem na hora e nem no celular, quando falam que gravaram a cena, só tem a cena dela saindo da água, né? E tem aquela coisa da cerimônia da água, né? Que é quando as pessoas são benzidas, né? Como é que fala? Mergulha na água, Batizadas. batizada. Batizado. Ela foi batizada duas vezes, né? Nesse caso, uma lá no Rio e outra pelo batizada em termos, né? Mas é muito legal os diálogos. Agora, a Macedônia, alguém me lembra, faz fronteira com quem? Croácia, Albânia, Turquia, não lembro mais. Vocês lembram? Era da Iugoslávia. Iugoslávia, né? Foi É uma dividido. das divisões da Iugoslávia. É, Tá é. certo. Ficou a Croácia, a Bósnia e a Macedônia, né? Tanto que, se vocês olham nos créditos, né, iniciais, é uma coprodução, inclusive tem um tal de Kafka Institute, um Instituto Kafka, que é um dos. É bem kafkiana. Então, é aquela região, digamos, conturbada, né, da Iugoslávia, né? Digamos que muito conturbada, né? Mas é legal, eu gostei. Um filme diferente, uma pegada diferente, uma narrativa diferente. E, Numa boa, eu queria ouvir as mulheres, porque a minha sim, opinião vamos ouvir as foi um mulheres. filme, foi chato com X e um A desse tamanho, assim. Coisa demorada, aquela conversa. A única personagem que realmente eu achei Chata é interessante foi a você, cara. jornalista. Mas eu sou de plantão. Vamos ouvir as mulheres. Vamos ouvir as mulheres. Nenhuma, ó o Eu silêncio, falo, eu cara. falo, eu falo, pronto. Eu adorei o filme, achei diferente, uma pegada, como a Ari falou, diferente, totalmente anti-hollywoodiano, né? Eu achei muito legal. A moça me lembrou um pouco a Fafá de Belém, assim, o jeitão dela, assim, grandona, e com uma autoestima. Aquela mãe, para a Os autoestima pés. dela, era um soco no estômago. Mas que mãe é essa, né? Meu Deus. Mas mãe é mãe, né? E o pai, assim, bonzinho, mas não apitava nada, né? O pai era o amiguinho dela. Mas a mãe, pelo amor de Deus, mas queria o melhor para ela, É, do isso. jeito dela, né? Queria E que é arrumasse bonito um quando ela emprego. fala que perdoa ela. Eu achei aquela cena muito bonita. Tem que arrumar um emprego, seja como for, né? É o esquema da pobreza que a gente conhece bem, né? A gente conhece bem. E mostra o sistema de país ditatorial, tanto faz esquerda, direita, funciona do mesmo jeito. É aquela coisa horrorosa e é duro você brigar contra o sistema. A cena da água, quando ela pulou, eu fui pegar um copo d'água, quando eu voltei, ela já estava na água. Eu achei que eu perdi, mas eu não perdi, então. Ok, ok. Eu adorei o filme, eu acho que é super. Eu não sei se é uma história real, alguém sabe? Ele é baseado essa questão Baseado. de que foi uma mulher que pegou a cruz e causou uma polêmica Faz nesse todo festival, sentido. essa Pode ser história. bem uma história real num cenário desse, totalmente plausível, né? Gostei muito. E é triste, é muito triste a situação dela, né? E ela
sem autoestima nenhuma, indo para uma entrevista de emprego, ela acordou, comeu um pedaço, não sei do que, nem foi tomar um banho para lavar aquele cabelo, foi que foi, né? Assim, para entrevista, sem esperar nada, duro mesmo, mas eu gostei bastante. Pronto, falei tudo que eu queria falar. Aliás, assim, aproveitando aí a sua Beth, fala, Estão me ouvindo? sim, Estão me ouvindo? É? sim, Posso sim. falar? Então, bom, eu não vou falar mais nesse aspecto político, social, porque todos já explicaram, a gente entendeu o recado dado, né? Que eu acho que é o mais importante. Então, eu vou numa sutileza feminina. Realmente a autoestima dela baixíssima, né? Por motivos evidentes no filme, inclusive. E o que eu achei, assim, primeiro, ela pulou no rio por acaso, porque ela estava triste e foi pular para o rio. Ela fala isso no filme. Eu não sei por que eu pulei. Eu pulei e quando ela pulou, ela nem sabia que estava tendo uma competição. Mas aí ela viu a cruz, pegou e saiu. Então, ela de início não fez isso de propósito, porque ela comenta isso. Por que você pegou a cruz? Não sei. Mas uma vez que ela pegou a cruz, ela queria a cruz para ela. E deu tudo isso. Quer dizer, às vezes, o que eu entendi assim, muitas vezes a gente faz uma coisa meio sem saber e gera toda uma Concordo. situação que a gente fez tão assim, inocentemente, né? E daqui a E pouco você vai. Elizabeth, quando uma mulher faz isso, né? Quando às vezes eu acho que isso acontece muito com o feminino, com a mulher. A mulher faz uma coisa e vira uma. Com ela estava chateada e pulou no rio. Talvez pretendesse se matar ou não, a gente não sabe. E aí deu todo esse rebu. Uma vez com a cruz, ela deitou a coisa, né? E Engraçado, mas eu achei, assim, eu entendi que ela sabia que estava tendo uma competição porque ela estava acompanhando os caras, não? Assim, não, eu não sei, mas assim, saber que alguém, estava tendo uma competição, que os caras estavam indo atrás da cruz, eu acho, Eles eu entendi que ela estavam com sabia. roupa de banho, todos eu eles com roupa de entendi, eu banho. entendi no filme que ela diz que ela pulou no rio primeiro, e aí viu a competição. Então, ela não sabia Não, que. ela acompanhou, ela sabia que tinha competição. Mas Elizabeth, a metáfora é a mesma. É A mesmo. metáfora de que, até porque ela diz em dado momento na delegacia que ela realmente não sabe por que pulou. O impulso de pular foi algo maior que ela, realmente, assim. É, Então, eu ela tem esse impulso realmente de estar ali, de participar daquilo ali, que é um local em que ela não deveria estar. Então, assim, o resultado do seu raciocínio é o mesmo. É um impulso que ela pegou a cruz, ela aceitou a cruz e foi carregar a cruz. E aí, depois de toda essa confusão, o que eu achei que aconteceu foi aquele policial que se afeiçoou a ela, se interessou por ela, e finalmente eu acho que ela se sentiu vista, amada, querida, ela se sentiu vista pelo policial. Vista, Então, principalmente inclusive, vista. a blusa entrelaçaram, ela chorou pela primeira vez, quando ele estava junto dela, que ela não tinha nenhuma vez, e aquela hora ela desabafou um choro, entrelaçaram as mãos, e ela saiu feliz. Finalmente, quando ela saiu feliz. No meu entender, não porque ela ganhou só a causa, mas por conta de ter se sentido vista pelo rapaz, e ele fala, vamos nos. porque no final das contas, né? É, No final das contas, a felicidade só pode ser conseguida do lado de um homem, né? não é isso só, é que Eu ela, estou de dizendo. Na alguma forma, verdade, ele enxergou pela primeira vez que ela era uma pessoa corajosa, né? Ela conseguiu se enxergar muito mais, assim, como ela efetivamente é, que ela estava sendo corajosa, uma coragem que ele mesmo admitiu que não tem. Então, na verdade, é uma coisa da autoestima, né? Ele mostrar para ela quem ela era, né? não é porque é um homem, mas porque ela se sentiu vista. Não precisa Eu ser necessário. concordo. Ali aconteceu. E aí ela saiu feliz, e daí não precisava mais da cruz.
porque ela já tinha resolvido e estava bem, estava feliz e se sentiu aliviada, vamos dizer assim, e eu achei tão bonitinho quando ela disse, eu não preciso mais da cruz. E a gente faz tanta coisa assim, né? A gente segura, 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 de repente, quando você tem aquilo na mão, você fala, não, mas agora eu não preciso. É mais Eu não a quero mais. conquista, né? Do Que que... eu adoro essa, realmente, para passar para a Márcia, que está ali com a mãozinha, eu já vi, Márcia. Mas realmente, eu acho que o foco da cruz, a metáfora da cruz é muito inteligente. Eu acho que é uma grande sacada, porque ela carrega essa cruz, literalmente, né? A gente vai fazer assim um paralelo católico, ritualístico, ela carrega essa cruz porque é algo que é doloroso, mas chama atenção para ela quer ser vista. Então ela Sim, aceita essa cruz para chamar atenção para ela, chamar atenção para uma situação e isso. depois, quando ela consegue ser vista, que ela se liberta e ela devolve, olha, eu não preciso dessa cruz, dessa carga, da sua religião, do seu machismo. Eu encontrei valor em mim e eu posso ser, né, eu mesma. Eu acho essa metáfora muito, muito, muito bonita, Ô, muito bem Jean, executada. só um minutinho, Márcia, um minutinho só. É que tem uma história que se repete no filme 3 vezes, que é a história do lobo e do cordeiro. Vocês repararam? Sim, Que sim. aí ela fala que não é eu que estou me vestindo e agora eu sou o lobo. Porque a É, história fala que o lobo se disfarça de cordeiro, não é isso? E isso aí é comentado 2 vezes no filme, tanto com o promotor como com o outro policial. E aí ela assume que ela virou o lobo, entre aspas, né? Mas vamos lá, Márcia. É, esse filme tem muitos aspectos, ele é muito rico, né? Tem muitas leituras. E o que me impressionou bastante foi a forma como ele é conduzido, até nas tomadas de câmera também. Porque isso que. Agora está. Sim. Isso que Jean falou agora, da cruz, é uma coisa que me chamou muita atenção, porque no canto aqui da câmera, aqui, logo depois, uma daquelas partes que ela é presa, ela aparece com o rosto assim, com o cabelo para frente, que me pareceu Cristo. Tem várias partes, quando ela está presa, que traz essa cruz que ela estava carregando, que era a vida inteira. Ela, com 32 anos, desempregada, sem namorado, gorda, a mãe dizendo que ela era feia e ela se achando feia. E aí, quando Beth falou na questão de que ela não sabia, aquilo é uma questão de cultura. Desde criança, as crianças são ensinadas que só o homem é que pode pular ali. Aquilo ela sabia. Agora, na hora, ela não premeditou pular naquele rio. Ela tinha aquele pessoal, ela foi andando naquele lugar, pensando, chateada com o que o homem disse para ela, que não humilhou ela, além de dispensar, não deu emprego, não humilhou. Então, na chateação, ela viu ali, foi uma coisa instintiva, ela mergulhou instintivamente, mas que ela sabia disso. É, eu quero colocar, sim, várias tomadas de câmera que eu percebi de um lado assim, era desse lado, e que isso trazia profundamente aquele sentimento, aquilo que a diretora queria mostrar. E a outra coisa muito forte que eu percebi foi como ela estava sozinha na hora que mandaram que ela se sentasse ali e esperasse. E ela esperava, esperava, o homem saía. A forma como foi feita essa tomada de câmera transmite muito essa solidão, essa essa injustiça, né, que ela estava ali, o que ela fez? É tanto que várias pessoas, a jornalista dizia, e por que você está aí? O que você... E o próprio, a pessoa lá da delegacia, porque tem vários, né? Diz assim, olha, diz para o padre, a gente não pode fazer nada não, tem graças a Deus que ela não tem um é, advogado, porque as aqui nós somos o autoridades, Estado de isso, Direito, e isso isso. aí, não, e ela teve uma parte que ela diz, não está na lei, eu estou presa
Mas Pronto. você roubou a cruz. Ela diz, eu não roubei, não, está lá no vídeo, na internet. Que foi uma coisa curiosa, Márcia, você está colocando isso aí, porque é um momento do filme em que se faz uma distinção entre lei e costume. É, São coisas que às vezes coincidem, mas às vezes não. Então ali foi muito inteligente da parte dela, assim, quando ela fala, certo, mas qual é a lei que diz isso? Porque ela não está violando lei, ela está violando um costume, é uma coisa é. diferente. E teve outra parte que chegou o militar que disse assim, olhe, o cordeiro se veste de lobo e querendo imprensar ela para ela entregar a cruz. Acaba quase que bate Aí nela, eu ela fiquei ficou bem calma horrorizado. assim, disse, e não é o contrário, não? Porque tem vários... Olha, eu estou vendo esse filme pela segunda vez, hoje, com vocês. A primeira vez eu vi no final do ano passado, porque passou no Cine Cult da TV Cultura, que é no domingo às 10h30. Então, eu vi em novembro ou dezembro. Mas hoje foi que eu percebi esses detalhes cômicos. Esse do Cordeiro, para o militar, é um detalhe comum, não é ao contrário, não. O homem saiu bufando assim de É. raiva, porque ali estava havendo esse jogo aí da lei com a pressão da igreja. Aí vinha o militar, pressionava, mas o outro dizia não, mas não tem lei dizendo isso. Cadê a lei, né? Então, voltando à questão aqui que eu estava falando, que eu percebi, é, é, eu vou começar do início do que eu ia falar, porque peguei algumas coisas que já tinham falado. Para mim, esse filme fala da autoestima e da liberdade. Quer dizer, era uma falta de autoestima que, por essa situação dela ter mergulhado por impulso, ela assumiu, né? Foi assumindo cada situação. Então, fala de liberdade, fala de coragem de enfrentar a hipocrisia, porque o tempo todinho ou é a jornalista, ou é ela, a Petúnia, que fica enfrentando essa estrutura social e mostrando as contradições assim na cara da pessoa de forma cômica. Quando ela chega lá, ela pergunta: que tal pegarem os criminosos do governo? Porque o rapaz diz assim: o policial diz, olha, eu tenho mais o que fazer, eu não posso ficar tomando conta disso aí, não. Aí ela diz: eu também concordo. Por que vocês não vão pegar os criminosos? A outra parte cômica é a jornalista, quando o homem reclama que ganha pouco, o colega dela de trabalho, que os homens ganham mais do que as mulheres para a mesma situação. Aí ele diz, não, eu tenho que ir lá ver o jogo, porque você não sabe que eu ganho mal, não sei o quê. Aí ela olha para ele e diz, tente viver com o meu salário para você ver. Então, essas coisas cômicas mostrando essa contradição. Aí a outra parte é que quando ela está lá com um policial, chega o padre e começa a pressionar para ela entregar a cruz. Aí ela diz assim: eu vim aqui falar com o policial ou isso é uma igreja? Então, são várias situações que ela mostra essa contradição. E ainda tem outra, que quando ela fala com a mãe, e diz assim, sobre, tá falando com a mãe sobre aquela situação da entrevista. Aí diz assim: olha, esse homem ele concorda com a senhora que eu não sirvo para nada. Ele disse até que eu não sirvo nem para ele me comer. Aí a mãe disse assim: não, você deve ter entendido mal, ele é um homem muito bom. Aí ela disse: ah, então você quer dizer que ele pode me comer? Então, ele vai me comer. Quer dizer, ele é tão bom que ele vai cumprir a palavra, vai me comer. Sendo que ela era rejeitada, ninguém queria namorar com ela. Então é cômico, eu não tinha visto essas partes cômicas aí. Pronto, eu acho que é isso. Se tem mais alguma coisa, posso falar depois, mas para mim esse foi importante ver a questão da liberdade, a coragem de enfrentar a hipocrisia e esse enfrentamento e essa comicidade. E Eu gostei muito dessa observação, Márcia, porque você faz um arremate, assim, eu estou aqui pensando, a autoridade, né, tanto a autoridade religiosa quanto do Estado, é essencialmente masculina. Né? Assim, você não vê uma mulher servidora do Estado, é realmente assim, aí eu acho legal porque é um filme dirigido por mulheres, ela quer fazer um ponto sobre o machismo, então assim, essa, essa, essas escolhas
né, de colocar assim, o masculino, esse masculino negativo, tóxico, de uma maneira muito proposital, na figura do padre, na figura do policial, os homens que não são tão ruins, mas se submetem à turba, né? O padre não é tão ruim, mas tem medo da turba. Então, eu acho muito legal esse contraponto, e a maneira como a autoridade estatal, religiosa, é masculina. E aí até a repórter depois se pega assim, mas se perguntaram se Deus foi uma mulher, né? Então todo mundo lascado, né? Assim, os homens estão lascados. Se Deus foi uma mulher, os homens estão lascados. Que aí vem uma discussão mais profunda, assim, eu estou aqui elocubrando, eu abro já, mas senão eu perco a linha. Que é esse o papel da mulher, né, em religiões, assim, do sagrado feminino, né? Assim, é muito interessante como existe essa questão complexa. No catolicismo, você tem a reverência a Maria, mas uma mulher não pode exercer a função de padre. Então, assim, você tem várias contradições, é uma dicotomia eterna no catolicismo sobre o que se fazer com a mulher. A gente venera, a gente exclui, ela é mãe, ela é santa, o que é que a mulher. Então, assim, eu acho essa falta de lugar do feminino dentro do sagrado muito, muito interessante. E assim, o filme fala muito sobre isso. Eu achei isso, eu achei realmente essa metáfora religiosa da cruz muito, muito legal. Não, eu tô só achando estranho, porque tem duas cenas que ninguém comentou até agora. Pois Uma cena. comente. Não, que eu tô achando engraçado, porque acho que não marcou as pessoas como chamou minha atenção. Primeiro foi aquela dela dar um chute na mãe quando a mãe tá caída, né? Ela tá brigando, ela dá um chute na mulher. Assim, ó, aquilo foi assim, ó. Falei, pô, que diabo de relacionamento familiar é esse, né? E a segunda foi na hora do cara lá tá assediando ela, que ela demonstra que tá. Então ela vai se juntando assim pro cara e o cara se afasta, né? Assim, como se ela fosse dominar a situação, e o cara, peraí, né? Fique na sua. Eu achei engraçado vocês não terem comentado, porque foram duas cenas bem diferentes da ida do filme, assim, né? Da pegada do filme. Né? Aí eu entendi, ela era de uma fragilidade, né, que aquele momento ali é a extrema fragilidade dela, eu acho. E ela É, e queria um ali com a mãe, emprego. a extrema revolta. E outra coisa que me chamou a atenção, que ninguém falou, é quando você vê, ela tem 32 anos e ela sofre idadismo, né? Ela não consegue um emprego, a mãe dela diz que ela tem que dizer que tem 25. Sugerir as É idades. absurdo, né? Isso é absurdo. Não, É. ela já tinha sugerido de 25, mas não, agora teste 24. Diga É, 24. Já diminua mais um ano, vê se. E ele disse que ela parece ter 40 e tantos, né? é Quarenta e porque, dois. porque ele está querendo humilhá-lo, né? Ele está fazendo de É, propósito. Aquela, gente, desculpa, mas o que o Ricardo falou me pegou muito. Eu só esqueci de falar aquela cena da entrevista do emprego, a hora que ela vira em direção a ele e ele cai fora, foi chocante e me lembrou aquela frase do nosso político que tem gente que não vale a pena ser estuprada, Estuprar. lembra? Me lembrou na hora. porque é uma coisa. Ali você vê que ela. Não merece, né? É isso, é assim, ela chega num ponto em que ela se sente tão fracassada que ela está disposta a se submeter àquilo. Para conseguir um emprego, ela precisa de um emprego. E assim, Desespero do desespero. E nem isso, ela nem conseguiu. essa humilhação máxima Mas, brother, você consegue. lembra do rosto dela? Se você não lembra, Não, olhar. é uma submissão, Ricardo. Eu não acho que ali ela queira ficar com ele. Ali ela quer o emprego. Ela quer o emprego e ela vai se Rapaz, submeter ao emprego. Isso aí eu tenho quase certeza. Não acho que ela Não, tivesse com certeza, particularmente. com certeza. Ela quer o emprego, vocês são ela está muito disposta. politicamente corretos. Isso não é Ah, politicamente correto. Ela está disposta. deixa eu Qual é a explicar, deixa eu maior, qual é a explicar. maior humilhação que uma Não, mulher não, pode pera. fazer? A Estela quer falar e a Norma também, mas deixa eu explicar como a diretora foi inteligente. Ela botou
o cara, que é o gerente, no centro de um salão, num aquário de vidro, cercado por 30 mulheres trabalhando. Então a menina falou: estou tranquila aqui, porque eu estou num aquário, todo mundo está vendo o que está acontecendo aqui dentro, não vai rolar nada. Quando ela percebeu que deu o horário do almoço, do lanche, sei lá, e as mulheres começaram a sair, foi aí que o cara atacou. Então, a sacada da cenografia, de ter aquele visual num cenário com um aquário de vidro e ele no centro, e aí ela estava sozinha, ele, não tinha mais ninguém olhando, isso foi muito genial, porque se fosse uma sala fechada, não teria o mesmo efeito. Mas isso é só um Você tem comentário, razão. Não, isso você tem uma, razão. uma grande sacada. Vamos ouvir a Estela e a Norma? Eu só queria fazer uma pergunta para variar. De repente apareceu uma cena em que tinha uma mulher lá na polícia, uma de cabelo escuro, curtinho, mas ela apareceu assim sentada numa mesa e acabou, não teve mais nada. Aí ainda disse, ué, quem é essa fulana? Vai que é Vocês a não repararam? diretora, né, Estela? Vai que é a diretora que baixou o Eu acho Hitchcock que na eu mulher. acho que a sua Eu falei, pergunta, Estela, está bem dentro da questão de que se ela era alguém naquela delegacia, se ela ocupava algum cargo, ninguém, ela também era invisível, entendeu? Assim, porque quem estava exercendo o poder ali na delegacia era aquelas figuras masculinas. Então, assim, se existia uma mulher exercendo algum cargo estatal ali, ela também era invisível. Ela também não tinha a dizer nada ali. parece que ela estava fumando, inclusive, né? Estava Isso. fumando. Então, assim, ela é aquela maneira assim, não. Quem fala, quem exerce a autoridade aqui é uma autoridade masculina, para o bem ou para o mal. Então, assim, se ela era uma. Quem era ela? Exatamente, quem era ela? Eu Quem acho, era? eu acho, eu acho muito, muito legal, porque assim, as mulheres daqui do filme, ela faz um ponto de especificar quem é quem, assim, mas as outras são só realmente coadjuvantes daquela sociedade, né? Assim, e as que aparecem aqui, as que têm relevância no filme, elas estão lutando de alguma forma para ser vista. A jornalista literalmente ganha a vida sendo vista, mas também é invisível, porque tem que lutar para conseguir aquela matéria. Ela é invisível. A mãe dela é uma figura curiosa, porque assim, você vê que a gente vilaniza e ela vilaniza a mãe, porque a mãe tem aquele comportamento grotesco com ela, mas é uma cena muito bonita quando ela fala no final que abraça a mãe e fala assim: eu tenho que lhe perdoar, porque é tipo assim, você não conhece outra coisa. A mãe dela também era uma vítima dessa invisibilidade. Então, assim, eu tenho que lhe perdoar porque você também não sabe o que você está fazendo. É tipo Jesus Cristo, quando perdoa o pessoal que está crucificando ele. Perdão, perdoa porque não sabe o que vocês fazem. A mãe dela também era uma pessoa destruída por aquilo ali, uma pessoa que não pôde florescer, que achava que e passava essa cruz para a filha, né? Mais a metáfora da cruz. Então, eu acho que é muito legal. Como a Elizabeth estava falando, essa invisibilidade e essa luta contra a invisibilidade finalmente ser vista. Ok. Mas é muito legal o filme, realmente muito bom, muito bom. Acho que Norma tá ali com a mãozinha. Tá sem som, Norma. Como é que eu faço? Agora surgiu. Melhorou o som? Agora dá? Tá só um Tá bem pouquinho baixo. baixinho. Tá bem baixo. Pronto, aumentei ao máximo. Tá dando para ouvir? Tá baixo, mas dá para ouvir. Tá. Se você encostar o microfone mais perto da boca, vai ficar bem. Porque é a distância. Eita, agora não está ouvindo, não. Agora parou Agora totalmente. parou. Parou total. Poxa vida. Agora voltou. Para mim não está, não. Tá dando para ouvir? Tá. Vá, Todas vou me Fala concentrar alto, aqui. Norma. tá bom, Fala todas alto. as colocações importantes, não é? E tudo a ver. Agora, eu senti um filme muito tenso, muito verdadeiro.
muito verdadeiro. E o incrível é que ele mostra a situação da mulher na mãe e na filha. Ou seja, a mãe e a tia estão totalmente enquadradas, não é? Na sociedade, aquilo que a sociedade considera como uma mulher reprimida mesmo, ou seja, como um comportamento ideal dentro daquela sociedade. E ela que se revela contra esse comportamento. Mas eu achei muito curioso assim como esses dois contrastes estão presentes, não é? Ela e a mãe e a tia que estão totalmente enquadradas e que querem conduzi-la para o mesmo comportamento. Mas um filme criativo, a maneira que mostra, muito inteligente. Agora, fiquei também intrigada, por que ela não quer colaborar com a jornalista? Por que ela não se manifesta? Se ela tinha tanta consciência da posição dela, mas ela não se manifesta, ela não colabora com a jornalista. Aí, Norma, eu vou teorizar da seguinte forma. Eu acho que o filme também, de certa forma, ele também fala indiretamente sobre a falta de sororidade. Assim, às vezes a mulher, e no caso dela, ela já tinha sido também tão rejeitada, inclusive por mulheres, e vitimiza também por mulheres, então ela não sentia sororidade, ela não sentia. Até tem uma cena que a melhor amiga dela, quando ela fala, vou ficar na casa de fulana. Aí a moça fala, não, lá em casa não, ela é uma bela amiga. Aí ela responde, que bela amiga você é. Então, assim, você vê que as mulheres, não há sororidade ali entre elas, assim. E a sororidade feminina é essencial para se criar essa rede de apoio para... então, assim, acho que a desconfiança que ela tinha da jornalista é tipo assim, você realmente quer me ajudar, você quer me explorar, porque assim, a minha experiência também com mulheres que querem alguma coisa de mim é péssima. Então, eu acho que você vê também mulheres que se isolam e que findam não se unindo e fortalecendo esses estereótipos, né? Esse tipo de coisa. Sim, Que eu adoro muitas essa vezes, palavra, sororidade, assim, é uma muitas coisa bem vezes, moderna, eu acho muitas uma palavra vezes, muito bonita. muitas vezes Tanto é você que ela percebe que muitas vezes você percebe que machistas são as próprias mulheres, não é? Pelo Isso. comportamento e por exigir que a outra, ou seja, criticando aquela mulher que se comporta de uma maneira diferente, mais do que os homens até, Isso, o e que estão machismo, eu bem digo isso muito no vestidas. meu trabalho, porque às vezes a gente vê isso assim. O machismo lato sensu, ele não é restrito aos homens. Muito pelo contrário, há mulheres, há comportamentos. Eu já tive uma discussão com uma amiga feminista que brigou comigo, por isso, mas eu mantenho minha opinião. Há comportamentos femininos de mulheres que reproduzem esse machismo. E que aí a gente também tem que contextualizar como ela contextualiza com a mãe dela, porque elas não conhecem outra coisa. Uhum. Né? Assim, você está dentro de uma sociedade, você nasce, como Márcia colocou, você é ensinado, você é colocado numa caixa, você tem que agir de uma certa forma, tem que se parecer de uma certa forma. É muito difícil, é muito difícil você quebrar esse molde. Né? Então, as pessoas que quebram esse molde, esses cristos, né, são crucificados. Né? Mas eles são necessários para se criar essa atenção, esse chamar a atenção Uhum. se torna Agora, algo que uma pode, coisa, isso, que pode, também algo que eu percebi, assim, quando ela pega a cruz e ela se deita nua e com a cruz sobre ela, ela diz assim, dai-me sorte. Ou seja, para ela, ela está pedindo sorte, para ter sorte, a cruz lhe daria sorte. Ou seja, tocar na cruz seria ter sorte. E, no fim, quando ela devolve a cruz, ela diz, não preciso mais, porque eu já estou com sorte. Eu vi isso. Ou seja, que ela se sente que já recebeu o que ela pediu para a cruz. Eu Mas, na interpretei, verdade... Oi, pode falar, Cá. eu acho que interpretei exatamente assim. Ela pegou a cruz para ter a sorte e depois devolveu, disse, como quem já tem um. Já tenho a Mas sorte. depois eu falo. Vai lá, Paulo.
Eu acho que Não, a era só Elizabeth essa, queria só. Paula, só um minutinho. Eu acho que a Elizabeth queria falar uma coisinha Não, e pode foi logo falar, depois depois de eu falo. Norma. Era só essa questão, mas E depois eu falo. Pode falar, cara. eu ia só comentar, assim, em relação à jornalista, isso que você disse, ela se sentiu insegura. Quem é essa mulher? Tanto que tem um momento, quando o policial, amiguinho dela, que ela começou a ganhar confiança nele, ela pergunta para ele: Você acha que eu devo falar com a jornalista? Porque ela ficou na dúvida. Realmente, isso que você falou nessa cena mostra bem. Você E acha a que eu devo resposta conversar? dele, não é? Poderia Então, ajudar, ela não tinha sei, mas dúvida. depois ele diz poderia ajudar, não é? Ele não se coloca de uma forma assim agressiva, sim ou não, definitiva. Diz assim, não sei. E depois ele diz, mas poderia ajudar. Você se colocando, conversando com ela, poderia ajudar. Uhum. Vai lá, Paulinha, faz o arremate e a gente passa para a Kátia. Não, é só essa parte da jornalista, assim, eu penso que, na verdade, ela não estava considerando a jornalista uma pessoa que não tivesse do lado dela. Eu acho só que o processo dela era muito, ela estava muito ensimesmada, por exemplo, depois do processo que ela teve, lógico, ela pulou sem pensar, mas aquilo que desencadeou ali para ela estava vivendo um processo muito forte né? E que foi aumentando a autoestima dela, que foi aumentando a confiança nela mesma, que foi dando orgulho a ela mesma do que ela fez, e ela se transformou ali. Então, assim, eu penso que não era necessariamente assim, é como se ninguém pudesse ajudar ela, né? Na verdade, no primeiro momento, porque ela assim, ela estava muito focada nela mesma. Eu a via muito focada nela mesma. Então, assim, e ela nem considerou que a jornalista, ela não estava pensando no processo que poderia fazer bem para outras mulheres, porque o que a jornalista estava fazendo era dar uma visibilidade para todas as mulheres, porque aquilo ajudaria todas as mulheres. E ela estava muito focada nela, assim, porque ela não estava nem conseguindo pensar em outras mulheres, porque pela primeira vez na vida dela, ela estava vendo ela. Por isso que eu achei assim, não é que ela não quisesse, né, ajudar a ajuda da jornalista, eu enxerguei mais assim, mas não sei também. Mas tem um momento em que ela mesma fala, a gente está lutando por mais igualdade. Petúnia? Ela fala, quando ele fala da história, não sei qual é o período que você mais gosta, só que tem um momento que ela fala assim, a gente está lutando por igualdade. E outra coisa que eu Que é o período notei que ela mais gosta da Revolução Chinesa, o comunismo inserido nas estruturas sociais, é uma coisa assim, bem complexa. E a agora integração do comunismo com o capitalismo para dar melhor condições para o povo. Isso. E outra coisa que eu notei é que ela vai ficando mais bonita no decorrer do filme. Tem umas tomadas em que ela está realmente bonita, enquanto que no começo ela está muito mais assim, desgrenhada, etc. Então, mostra também um pouquinho, eu acho que o crescimento dela, a felicidade, né? Alguma coisa assim. Kátia? Amei Petúnia, amei. São duas Petúnias no meu olhar. Uma antes do mergulho e outra depois do mergulho. Antes do mergulho, ela era limitada, tudo isso vocês já falaram, porque era uma petúnia traçada para aquele meio, para aquele espaço. Depois do mergulho, ela teve um arrobo, nasceu outra petúnia, no meu olhar, que resolveu lutar por aquilo que ela queria, que no meu olhar foi a sorte, que ela mesma diz que buscou a cruz pela sorte, não pela religiosidade. E o fato, o grande crescimento dela, no meu olhar, foi na delegacia. Ela mostrou que ela era preparada, que ela era competente, foi aí que ela desabrochou, porque ela interagia e ela argumentava, ela nem fez questão de advogado e ela era bem capaz. Os estudos como historiadora deu margem ao crescimento pessoal dela
que ela conseguia argumentar sem a necessidade do advogado, e na hora que ela não quer a jornalista, no meu olhar, ela estava bem segura de que ela dominaria sozinha. Mas depois, quando ela vê a turba e é jogado um balde d'água nela novamente, é quando ela vem perguntar ao soldado o que é que ele acha, o soldado que eu digo é o funcionário lá da delegacia, é o que é que ele acha dela conversar com a jornalista. Mas ela dá um show sozinha, enfrenta todos aqueles homens, do delegado, do promotor, do bispo, da turba, de todo mundo, e depois ela descobre que a sorte já chegara a ela, ela não precisa mais da cruz, que ela devolve. E ela é tão consciente que já recebeu a sorte que ela abraça a mãe e perdoa a mãe, porque sabe que a mãe vive naquele mundinho que não pertence a ela. Eu É aí, gostei muito, aí diga. as duas petúnias que você fala, a primeira chuta a mãe, a segunda, depois do crescimento, abraça a mãe e compreende. Exatamente, exatamente. Então, ela cresce, ela vai crescendo e, como se disse aqui recentemente, ela fica até bonita, porque é a petúnia que desabrocha, é ela que aparece. E o papel da mulher no filme, que mostra uma sociedade arraigada nas tradições, que tanto é que a jornalista pergunta, então, para manter a tradição não pode haver progresso? A gente não, a gente não pode ser progressista, vai ter que ficar amarrada nisso? Quando ela fala isso, acho que é para o arcebispo, o bispo lá. E também a gente tem que olhar que a religião em foco é a cristã ortodoxa, não é? Que também é bem, o próprio nome já diz, ela é bem conservadora. Então, são aspectos aí do país da Macedônia que toda a parte política já foi discutida no início, anteriormente. E a Eu queria, simbologia da cruz eu achei perfeita. eu queria também comentar, aproveitando isso, quando ela vai para casa com a cruz, ela está nua e põe a cruz em cima do corpo dela, né? E ela É, fica com os braços abertos, como se ela começasse a ter uma elevação assim ela espiritual, pedindo digamos. sorte, né? Porque até Ela está então pedindo a bênção, né? A sorte. a É, bênção, sorte, porque até sim. então nada dá certo na vida dela. Mas na verdade a primeira Petúnia ela é meio sonsa, né? Ela fala umas coisas, ela age de um jeito que fala, isso aí não vai dar certo. Ela, naqueles diálogos iniciais com a amiga dela, é um diálogo meio estranhíssimo entre ela e a amiga na tal da boutique, uma coisa não leva a nada, não tem esperança, nada vai dar certo, é tudo. Enfim, a amiga também não é muito. A amiga não ajuda nada, A né? amiga não é muito amiga, não. A amiga não é amiga, né? E tem mais uma coisa, e tem mais uma ironia, que eu que lembrei agora. Quando o promotor, acho que é o promotor, fala para ela assim: você estudou história, né? Qual é o período que você mais gosta? Aí ele fala: por acaso você gostava do Alexandre o Grande? Porque É, ele É o era da delegado. É o Macedônia. delegado, é o é o delegado. delegado. Delegado, porque era É, da Macedônia, né? Alexandre o Grande, né? Então ele estava é. dizendo assim: você está se achando o Alexandre o Grande? É. E depois tem uma cena que ela reclina e põe os pés em cima da mesa, em plena delegacia, quer dizer, ela Não, estava ali se ela já achando. estava poderosa, ali ela já Então, estava então, poderosa. ela estava se achando Alexandre o Grande, mais ou menos, né? Ela, E que é curioso porque quando ele fala, quando ele coloca, então você, quando ele coloca a figura de Alexandre o Grande, de novo, é essa figura de um homem, né? De um grande homem. E É. ela disse, não, eu vou subverter isso aqui, eu vou subverter, não. Eu vou dar uma de Alexandre, assim, eu vou ser sendo Petúnia. Eu acho E legal que Alexandre chega a dar uma guerra, gosta de polêmica, está isso. sempre é,
fazendo conquista, dominando, aí ele foi um pouco assim, tentou ser irônico para ela. A Márcia, né? Márcia. Eu queria comentar uma coisa. Tem Ah. sempre a dicotomia do good cop e bad cop. Ela começou sendo entrevistada pelo good cop, bonzinho, aí ele mandou chamar o Barra Pesada. Demônio Eu achei que cara, ela foi torturada. Eu achei que ela ia apanhar legal. Ela ainda saiu legal com ele, hein? Porque Eu estava esperando o na Sapa outra também, o rabo, o delegacia, soco. sem advogado, uma mulher bobinha, entre aspas, ela ia apanhar muito ali, hein? Ela tinha conhecimento da legislação e dos direitos dela, e ela conhecia bem os direitos. Ok, legal. Ela era informada, tanto é que ela nem pediu advogado. Eu lembrei aqui do... Tem uma coisa que eu vi no Correio Brasiliense, que foi tirado do Estadão, que a diretora Teona disse essa notícia de 2019, que a diretora falou o seguinte para o repórter: o ritual que serve de ponto de partida não ocorre só na Macedônia, quer dizer, até 2019 existia esse ritual, e não ocorre só na Macedônia, mas é comum a todos os países, os antigos países do leste europeu em que a Igreja Ortodoxa é forte. Então, até 2019 ainda tinha, todo ano, aí ela diz, todo ano, Deve ter ainda, Márcia, certamente. em 19 de janeiro, o pároco de todas as cidades em que existe o rio lança a cruz e tudo aqui. Todo ano, dia 19 de janeiro, acontece isso. E o pior é que 19 de janeiro é em pleno frio, em pleno inverno, né? Os caras têm que mergulhar naquele rio gelado, né? Aí é que está. Quem aguenta mergulhar num rio gelado? Os homens, teoricamente, né? Aí ela falou, não, ela também aguenta. Ela aguenta, né? Quase congelou. Esse costume é da Idade Média. E o que era na Idade Média a religião? Era o sofrimento, você tinha que pegar o chicote, bater nas costas. Então, eu acho que esse ritual sendo no inverno era justamente para mortificar o corpo, que não tinha esse negócio na Idade Média. Devia ser bem. Mas essa história de banhar-se em pleno inverno não é só lá do leste europeu, não. A Finlândia tem, a Islândia. Eu acho que o Japão... No Japão tem. O Japão Estados tem. Unidos, no meio, Então, eu não entendo muito, eu nunca li, mas já vi. Eu creio que seja assim um exercício de superação. Sim. Tipo um esporte para o homem transcender aos seus limites e o físico enfrentar aquela adversidade. Quero crer. É um ritual de É um iniciação. ritual, tipo um esporte. Eu acho que o que Márcia colocou, assim, pela criação na Idade Média, a simbologia realmente do alto flagelo, eu acho que ele começa assim, mas hoje realmente você vê muito como essa superação esportista. Agora, o que Márcia Até as colocou, saunas que trouxe para a finlandesas, Idade Média e para a eles fazem Igreja isso. Cristã Ortodoxa, é que eles introduziram a cruz nesse hábito, nessa tradição de pegar a cruz. E quando ela vê que tem a possibilidade de pegar sem planejar, instintivamente, ela chuta o pau da barraca, porque ela já está irada, com a baixa estima e tudo mais, ela vai, mergulha, e quando ela vê que conseguiu, ali ela se empodera, que ela viu que conseguiu, nenhum homem, e ela conseguiu, foi a primeira, né? Norma, você queria falar, Norma? Você falou alguma coisa? Espera aí, não estamos ouvindo, Norma. Faça a sua mágica aí de falar baixinho, mas...
Tá. Finlândia, Agora foi. na Finlândia, eles têm a sauna e uma prática deles é sair da sauna para a neve, Gelo. e da neve para a sauna. Ou seja, Na também Alemanha é a mesma coisa, cara. é a mesma Na coisa Alemanha, como é, como um enfrentamento e uma coragem, não é? É. eu lembro que eu estava no quintal da casa, quando eu estava hospedado, daqui a pouco sai o cara, que é o dono da casa, pelado, naquele inverno desgraçado, quebra assim o gelinho de uma piscina que tem ali atrás e putufo dentro. Eu digo, vá pro diabo, tá certo? Isso aí, dá licença, mas isso aqui não é terra de gente, não. Os nossos índios também tinham um ritual, quando o menino virava homem, ele tinha que pegar uma tora enorme e sair correndo, sei lá por quantas voltas ou quilômetros, aí ele virava homem. Todos esses rituais. Lembra aquele da caminhada, aquele que a gente assistiu aqui, um filme lá da Austrália? Walkabout. 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 Aquele filme eu achei genial. Aliás, por falar em filme genial, assim, se quem ainda não assistiu, assista. O Homem dos Sonhos, com o Nicolas Cage. Cara, muito bom. Eu não gosto do Nicolas Cage, né? Eu já quando falo assim, vamos lá, puta que No pariu. cinema, isso, né? No cinema, tem que tirar o chapéu. O cara tá fantástico. E o filme o cara é um pusilânime. É assim que chamava? Lembra? Que era assim, como ele Ô, dizia, Jean, se músculo. Ricardo gostou, acho que eu nem vou, né? Você vai gostar mais ainda. Você vai ver o Aí Jungiano, vocês aquele dois som. gostaram de Pobres Criaturas. Foi o primeiro filme que eu vi, vocês dois gostaram. Então, quem sabe? Aí, É só Nessa safra, a gente gostou de alguns junto, eu acho. só um comentário interessante. Esse é o segundo filme que se vê aqui na Sephora que é dirigido por uma mulher. Tem muitos temas que se comunicam, que é essa conciliação de lei e costume, passado e presente, encontrar libertação, encontrar, né, esse estado de liberdade. Eu achei curioso essas coincidências. E tem uma coisa E o nesse etarismo, processo, né? E o e o idadismo. etarismo, isso. E tem uma questão que Kátia falando, todo mundo falou, né, sobre ela desabrochar, né, metaforicamente, como Petúnia, é que tem vários momentos ela coloca, você pulou no rio por quê? Ela por instinto, né? Foi uma coisa instintiva. Aí lá na frente ela fala, mas eu me sinto real, né? como um animal. Ela É. se animaliza muito, né? Assim, ela tá tão reduzida ela se reduz a um animal. E ela vai se tornando cada vez mais se empoderando para se tornar Petúnia, né? Ela sai daquele estado de instinto, de reação, ela começa a se articular, ela começa a exercer o conhecimento que ela tem, ela começa a crescer, a usar as ferramentas que ela já tinha, ela só estava animalizada a um ponto em que ela tinha se esquecido disso, mas ela começa a ver que ela é muito inteligente, ela é muito desenrolada e desabrocha. Eu não sei se Petúnia, o nome, a diretora deu propositalmente para fazer Não, essa questão de tem uma coisa. desabrochar. Mas é É Não, muito uma flor. interessante, porque é uma flor, exatamente. não, Porque mas assim, não é não. é a água quem a rega, né? Assim, tem a Não, metáfora de ser uma planta que é regada, o batismo. cara, Ela mas floresce no não. filme. Eu acho isso O muito legal. Petúnia foi um erro de tradução. Pode Uhum. procurar aí que você vai ver isso nos textos, que na De verdade era Petrúnia. É porque Eles falam Petrúnia. Petrúnia, é É Petrúnia que eles Petrúnia. falam. Sim, Mas mas eu eu não não sei sei se em como é que fala. macedônio eu não sei se em Pode ser. macedônio é a mesma Não, é uma coisa. santa, é o nome de uma Ah, santa. Tá E certo. não é Petúnia, é Santa Petro, não sei das quantas. Que tem É. outro nome no Petrovina, português. Petrovna da vida, ok. Uma trivia que não tem nada a ver, a diretora é irmã da jornalista. Eu Oh, acabei de ler, eu não sabia isso é, antes, viu? informações aleatórias by Liliane. Total. Eu só queria também falar uma coisa. O Jean falou de filme dirigido por mulheres.
é uma coincidência, mas essa semana, no Janelas para o Cinema, lá do Trabalho 60+, a gente vai discutir, eu vi ontem, um filme canadense que chama A Companhia de Estranhas, Companhia de Estranhos, que é 8 mulheres de 70, 80 anos que estão num ônibus indo para um interior, para uma casinha, aí o ônibus quebra, e aí elas ficam alguns dias, mas são senhoras mesmo, de 70, 80, só mulheres, e dirigido por uma mulher. Então é engraçado isso que você falou, Jean. Esse filme também parece que fez um certo sucesso aí, e é recente também, né? Acho. Quer dizer, não sei se é tão. É amanhã, Ari, isso? A Quando é que... discussão vai ser quinta-feira, às 7h30, no Janelas para o Cinema. Aí tem que falar com a Márcia, né, pessoal? Eu já falei que a gente tem que unir a Casa Séfora, Janelas para o Cinema. Lá, o Janelas para o Cinema é da Márcia, mas quem dirige é o professor Terron, que eu já falei da USP, né? Que ele tem um grupo de 60 pessoas na USP que E estão vocês assistem antes o filme, não é isso? A gente assiste antes, porque ele manda o link do YouTube, mas são links assim que ele descola, é impressionante. Filmes que ninguém sabe, ninguém conhece, às vezes, e ele consegue descolar, só que ele avisa. Ele manda link 1, se o YouTube derrubar, ele manda um link opcional, porque ele fala que às vezes o YouTube derruba, porque ele pega filmes, né? Enfim, de várias clubes. Na verdade, viu, Jean? Ele pega muito filme de clubes, de cineclubes, de pessoal que tem esses milhares de filmes, né? Mas é um filme também de mulheres, que é engraçado isso. É inteirinho de só mulheres. 8 mulheres mais idosas, 70, 80. E é canadense. Fazer um comentário sobre essa questão, só para complementar, porque aí se comunica com também a mensagem do filme. No cinema, o feminino no cinema, ele foi muito apagado também, assim, em termos de diretoras, né? Assim, você tem grandes atrizes, grandes mulheres, grandes divas, mas essas mulheres elas lutaram muito. A gente inclusive aqui não por coincidência, para quem aqui já assistiu e a gente assistiu aqui a Caixa de Pandora, a produtora do filme é a Pandora Box, que é o filme que a gente viu que tem a efígie de Louise Brooks, que é uma grande pioneira do feminismo no cinema, assim, é da libertação feminina. Mas essas mulheres, essas atrizes, tinham que lutar contra o sistema, tinham que lutar contra a Hollywood, tinham que ter essa luta que Petúnia passa aqui, elas passavam também. Mas as atrizes começaram a ter certo destaque, ganhar ainda menos que homens, mas algumas conseguiram ganhar. Mas Hollywood andou muito pouco em conseguir permitir um sistema de que mulheres dirijam filmes. Ainda, mulheres dirigir filmes ainda é um bicho mais ou menos raro. Você tem a Claire Denis, você tem Jane Campion, é, mas, A Mulher mas o Maravilha, cinema, mas o cinema, diretora. o cinema, ele ainda é um ambiente inóspito e difícil para mulheres diretoras se imporem. Por quê? Porque é, o, é a maior manifestação de poder que se tem no set, é o diretor. Então, assim, e muitas diretoras narram situações assim de que a gente não pode levantar a voz, as pessoas se ofendem, vão dizer que a gente é difícil. Eu acho que Greta Gerwig, que dirigiu Barbie, dia desses estava comentando sobre isso, que é muito difícil trabalhar num set e às vezes é difícil trabalhar com homens porque os homens não recebem bem comandos de mulheres. Então, essa questão do poder, essa questão da tomada desse lugar do feminino no cinema, assim, é curioso a gente estar vendo esses filmes de mulheres no mês da mulher, porque ainda é uma trilha que Hollywood, que o cinema, de um modo geral, e Hollywood precisa se solidificar mais, porque filmes dirigidos por mulheres são muito interessantes.
a visão do feminino, a visão que o feminino oferece, inclusive sobre o masculino, é muito particular, é muito diferente. Então, assim, que venham mais filmes de mulheres sobre os assuntos que são pertinentes e, enfim. Eu ia dizer também, né, que o próximo filme vai ser dia 14. A gente vai ter filme dia 14 e no dia 20, Ricardo, dia do festival, vai ser 21 ou 20? 20, dia 20 20. vai ser num sábado, né? Mas dia 14 houve uma sugestão aí de assistir um filme, Os Ciganos Vão para o Céu, que é sobre essa temática, né, dos ciganos. E eu acho que a gente vai colocar aí, né? Tanto o Jean como o Ricardo. Não sei, Ari, se você já viu esse? Aliás, eu acho que ninguém viu, né? O filme. O Jean já viu o filme? Já, né? 2 vezes. Pronto. Eu me Disse que é Só encantei com o ele filme. mesmo, só eles. Só Eu me você, encantei. Jean. Mas eu não conhecia. Esse filme tá Não já, tem tipo assim, desculpa, é só você. quando a internet era mato ainda, e eu comecei a baixar muito filme, assistir muito filme, eu vi muitos filmes russos. E esse foi um filme russo que me chamou a atenção, mas eu findei não vendo. Aí eu tive a chance de ver no streaming da Casa Séfaro, entrou em cartaz. Eu disse, vai ser agora que eu vou ver. Então, acho que eu vi na terça-feira da semana passada. Eu vi na terça e acho que revi na quinta. Eu fiquei encantado com o filme. Eu achei muito, muito interessante. Então, vocês Eu já estão. queria só falar uma coisa final. Hum. É que ali a Igreja Ortodoxa da Macedônia está na Idade Média. Eu conheci assim, através de Jean-Yves Leloup, ele é da Igreja Ortodoxa da França e que é bastante aberto a outras visões, a visões orientais, a budismo. Então, não dá para falar aqui de Jean-Yves, ele tem muitos livros, quem interessar pode ver. Mas Realmente não dá, não, Márcia, para comparar. então, não dá. O que eu quero dizer é que não podemos nos pensar que a Igreja Ortodoxa é só o que a gente viu nesse filme. Inclusive, os padres são casados nessa igreja da França. Terminei, obrigada. Deixa eu só falar uma coisa. Eu vou mandar lá no grupo a apresentação do WCD, do World Creativity Day na Casa Cefa, principalmente para quem é de Natal, mas tem umas coisas lá que a gente vai tentar fazer online ao mesmo tempo, né? Para dar mais possibilidade para as pessoas verem. Principalmente o curso das palestras, vamos ver se a gente dá um jeito de gravar e disponibilizar ou se transmitir ao vivo. Vamos ver. Isso aí vai depender de como vai ser, mas a gente mantém vocês informados. Depois deem uma olhada, é bem legal. A programação está bem legal. Ô, Ricardo, manda o link do filme da Patrícia, Travado, pelo menos. Não esquece. Isso você vai me lembrar. Eu não vou me Eu já estou lembrando porque eu vou esquecer. Então, Eu vou lembrar, eu vou lembrar. Tá. Então, pessoal, boa noite. Cátia, adorei me ver, tanto tempo. Eu também. Eu adorei te ver. Adorei rever. O Ricardo não saiu para jantar, realmente é um milagre. Milagre. É um milagre da Santa Petúnia. Graças a Petúnia. A deusa. Até mais, gente. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa boa noite. semana para todos. Boa semana. Boa noite. Tchau, Márcia. Tchau, querida.